Você tem um lugar ou um espaço onde você vai para recarregar as suas energias? Um lugar onde você consegue se isolar para olhar para o seu interior? Bom dia! Chegamos na última parte do nosso livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. E hoje o título é A Lição da Cabana. Vamos aprender aqui com um dos homens mais... um homem muito conhecido na história, né? E ele sempre achava um lugar para voltar à sua origem, para que ele nunca esquecesse da onde ele saiu. Vamos então conhecer essa história hoje, a lição da cabana. Um dos mais admirados heróis do nosso século, sem dúvida alguma, é Mohandas Gandhi, o líder indiano que acendeu a centelha da luta pela independência de seu país. Todas as pessoas que leem sua biografia ou veem sua vida, que foi narrada de forma tão magistral na tela cinematográfica, ficam impressionados com o espírito de tranquilidade revelado por aquele que foi chamado George Washington da Índia. O que é serenidade? Num dia vemos Gandhi cercado pelos pobres das cidades indianas, onde a morte e as doenças passam livremente. Ele os toca um a um, dirige-lhes uma palavra de esperança, um sorriso suave. No dia seguinte, vemos o mesmo homem nos palácios e edifícios públicos, onde dialoga com os homens mais inteligentes e ricos de seus dias. E logo surge a pergunta: como ele conseguiu transpor a distância entre essas duas situações extremas? Como será que ele preservava seu senso de ordem interior, sua humildade correta e sua base de sabedoria e raciocínio? Como conseguiu manter sua identidade e seu espírito de convicção enquanto circulava entre esses extremos? De onde provinha sua força emocional? Em parte, talvez a resposta a essa pergunta esteja no fascínio de Gandhi por um objeto muito simples, uma cabana. Parece que ela sempre ocupava o centro da sua vida. Ao que parece, após cada uma de suas aparições públicas, ele voltava à sua casinhola. E à maneira dos hindus, sentava-se no chão e punha-se a afiar o algodão com que fazia suas roupas. O que ele pretendia com isso? Seria apenas um golpe para projetar ao mundo uma determinada imagem? Seria apenas uma forma de identificar-se com as massas cuja feição ele detinha? Sou da opinião que não era apenas isso. Aquele gesto tinha um significado muito mais amplo. A cabana de Gandhi era o centro gravitacional da sua vida. Ela representava o grande nivelador de seu caráter. Após os grandes momentos de consagração pública, ele voltava à cabana e ela lhe devolvia a perspectiva certa, de modo que não ficava enganosamente enfatuado com os aplausos do povo. Da mesma forma, quando saía de um encontro com reis ou altas autoridades do governo, ele voltava à sua cabana, e assim não era tentado a pensar de si mesmo com demasiado orgulho. A cabana era um constante lembrete para ele. Ela lhe lembrava quem ele realmente era e quais eram os aspectos práticos da vida. Quando se entregava àquela atividade, estava resistindo a todas as forças do mundo exterior que tentavam distorcer sua identidade pessoal, que conhecia tão bem. O que ele fazia naquela cabana constitui uma lição que todos os cristãos deveriam aprender para serem saudáveis espiritualmente. Nela ele nos mostra o que todos devemos fazer se quisermos circular nesse nosso mundo.
sem ser levados a nos amoldarmos a ele. Nós também precisamos de uma experiência como a da cabana, de manter em ordem nosso mundo interior, para que ele esteja sendo constantemente reestruturado com novas forças e nova vitalidade. Como bem afirma Thomas Kelly, estamos tentando ser diversos seres, sem que esses seres sejam dirigidos por aquela vida única, dominante que há em nosso interior. E ele diz também: a vida tem que ser vivida a partir de um recanto interior, um espaço divino, e cada um de nós pode ter uma vida assim, com grande poder, paz, serenidade, uma vida de integração e confiança, e de uma multiplicidade simplificada, mas sob uma condição, a de realmente querermos tê-la. E é nessa condição que temos de pensar muito. Será que realmente queremos ordem em nosso mundo interior? Deixe-me repetir. Queremos isso? Se é fato que os atos falam mais alto que as palavras, parece que os cristãos em geral não estão desejosos de que seu mundo interior esteja em ordem, ou pelo menos isso não é prioritário para eles. Parece que preferimos buscar a eficiência por meio de uma superatividade, de programações incessantes, do acúmulo de valores materiais, de assistência a conferências religiosas, a seminários, a séries de filmes e ouvindo bons preletores. Em suma, queremos colocar nosso mundo interior em ordem, tornando-nos mais ativos exteriormente. Mas isso é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina, do que os grandes homens de Deus nos têm mostrado e do que nós mesmos reconhecemos ao ver o fracasso da nossa experiência espiritual. Alguém citou uma frase de John Wesley em que ele diz o seguinte a respeito do seu mundo exterior: embora eu sempre esteja apressado, nunca estou necessariamente com pressa, pois nunca pego muito trabalho para realizar, se não puder realizá-lo com espírito calmo. Bob Ludwig, um de nossos colegas de ministério, gosta de contemplar as estrelas. Vez por outra, ele vai passar a noite no campo para olhá-las. Leva para lá seu telescópio e põe-se a contemplar o céu. Mas para isso ele precisa sair da cidade, para que as luzes dela não interfiram em sua atividade. Depois que se afasta bem da claridade, os astros do céu são vistos com muito maior clareza. Como é que podemos fugir de interferências assim para contemplarmos os espaços do nosso mundo interior? Existem muitas pessoas que infelizmente ainda não responderam a essa pergunta, e há também muitos que ainda não conseguiram achar a resposta. E há outras pessoas simples que estão preocupadas em ganhar o pão e se equiparar aos vizinhos que também lutam com esse dilema. O fato é que a resposta não é fácil, embora simples. Refugiamo-nos no espaço do nosso mundo interior quando entendemos que essa atividade é a mais importante que se pode desenvolver. Embora eu sempre tivesse achado que a ordem do meu mundo interior fosse uma prioridade para mim, o fato é que só comecei a trabalhar nisso já na meia-idade. E agora que estou cada vez mais consciente de minhas limitações, de minhas deficiências e de que os anos estão passando e se aproxima o dia em que minha vida findará, tenho tido mais possibilidades de olhar para dentro de mim e praticar a minha cabana, a fim de cultivar força interior e vitalidade espiritual, às quais possa recorrer quando necessário. É nesse espaço interior que começamos a ver Jesus em toda a sua majestade. Nele, Cristo não é apenas um conjunto de ideias contidas num enunciado doutrinário a respeito dele, e não é apenas um punhado de frases sentimentais contidas num hino. Nesse centro ele polariza a atenção, pois é o Senhor da vida, o Senhor ressuscitado. Sentimos o impulso de segui-lo e de receber a força que vem do seu caráter e compaixão. Nesse lugar experimentamos o temor inspirado pela majestade e esplendor de Deus, o Pai Celeste. Ali há uma adoração solene, porém alegre. Há confissão e quebrantamento. Há perdão, restauração de espírito e confiança. E por último, nesse mundo interior recebemos em plenitude a força e o poder do Espírito Santo. Nele renascem a confiança e a esperança. Ali recebemos discernimento e sabedoria.
e é gerada a fé que move montanhas. Ali começa a brotar um grande amor pelas pessoas, mesmo pelas que são menos agradáveis. Sempre que buscamos uma experiência como a da cabana, onde todas as coisas resumem suas proporções e valores certos, conseguimos controlar melhor o mundo exterior. Nosso relacionamento com familiares, amigos, sócios, vizinhos e até inimigos é visto por um novo ângulo, pela perspectiva correta. Então fica mais fácil perdoar, servir, ser generoso e não revidar as agressões. O nosso trabalho também será influenciado por nossa permanência nesse lugar. Ali ele ganhará novo sentido e melhor nível de qualidade. Integridade e honestidade serão nosso alvo. Perderemos o temor e ganharemos um espírito mais compassivo. Depois de alguns momentos na cabana, ficamos menos vulneráveis à sedução dos atrativos e falsas promessas daqueles que estão por aí buscando capturar nossa alma. Então, quando pomos em ordem nosso mundo interior, antes de nos expormos ao público, começamos a colher todos esses benefícios. Portanto, quem não age assim está se arriscando a sofrer a síndrome do afundamento. E a história está cheia de exemplos de indivíduos que foram vítimas dessa catástrofe. O mundo hoje, em todas as suas esferas, está precisando de pessoas que sejam capazes de caminhar entre as massas e dialogar com os poderosos, sem contudo comprometer seu caráter, sem se render a eles, sem fazer concessões. E como se consegue ser assim? Vivendo a experiência da cabana, recolhendo-se àquele espaço silencioso, onde distribuímos nosso tempo de acordo com as prioridades corretas. Sintonizamos a mente com o Criador, para descobrir a criação, onde podemos aguçar o espírito e encontrar a quietude do descanso semanal. É o nosso mundo interior, e se lhe dermos os devidos cuidados, ele ficará em ordem. Uau! Como é importante mantermos um momento de recolhimento mesmo, né? Um momento de nos recolher ao silêncio e só ouvir, né? Ouvir a voz do Espírito, muitas vezes questionar algumas coisas, mas parar para ouvir a resposta. Porque em muitos momentos a gente faz até perguntas a Deus, a gente pede algumas coisas, mas a gente não espera para ouvir a resposta. E é na resposta que está a solução, não é na pergunta, né? Então esse foi o livro que eu trouxe para compartilhar com vocês. Ponha em ordem o seu mundo interior. E a gente viu na primeira parte a motivação da nossa vida, na segunda parte o emprego do nosso tempo, como nós temos usado o nosso tempo. A terceira parte a gente aprendeu sobre sabedoria e conhecimento. A quarta parte a gente aprendeu sobre força espiritual. E agora, por fim, sobre a restauração, sobre a questão do descanso, né? O descanso que é necessário, o descanso diário, o descanso semanal, sempre é necessário um período de descanso, esse momento de cabana, onde podemos ficar sozinhos, isolados, onde ficamos longe dos ruídos desse mundo e possamos nos conectar com o nosso mundo interior ou o nosso mundo espiritual. Quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui e vou deixar todas essas lives gravadas. Compartilha com aquelas pessoas que você gostaria que conhecessem, né, desse assunto. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem com Deus.